Eu fiquei 11 anos na RB Capital. A RB Capital foi uma holding de serviços financeiros. E aí eu decidi, no final de 2018 para 2019, vender a minha participação na companhia, sair em abril de 2019. E eu já enxergava um pouco esse advento da tecnologia como ferramenta para você trazer competitividade para as infraestruturas de mercado. E aí no final de 2019 eu comecei o projeto que deu origem à Virgo, que se tornou uma das maiores securitizadoras do Brasil. E aí no final de 24 eu decidi seguir esse caminho mais focado em tecnologia, então vendi minha participação em janeiro desse ano. E em março a gente começou o projeto aí oficialmente da Vitrify. Eu acho que o mercado de transações, né? O mercado que conecta interesses, o mercado que movimenta capital, ele é repleto de ineficiências ou de fricção, né? Então acho que tem muita oportunidade. Eu acho que a gente ainda tem uma mobilidade do capital limitada, principalmente quando a gente fala de investimentos. Eu acho que a gente ainda tem uma mobilidade de informação bastante dispersa e descentralizada. Eu acho como que eu construo um negócio que, se eu emprestar a zero e captar a zero, eu ganho dinheiro, né? Então, imagina um cenário utópico de que me custa zero captar dinheiro, eu empresto a zero, mas eu cobro uma tarifa do cliente. Sim. Então, eu penso muito sobre crédito nesses ambientes de custo zero de captar e custo zero de emprestar. Então, eu acho que o mercado, não só no Brasil, mas no mundo, ainda tem muita oportunidade da gente reduzir a fricção entre o provedor de capital, o poupador, o alocador, e a economia real, que é quem demanda de fato esse capital. Então, pensando nisso, a gente decidiu atacar de frente esse desafio, né? De como que a gente constrói uma infraestrutura de dados que centralize, organize e padronize as informações dos 9.500 papéis de CRI, CRA e debêntures que você tem no mercado hoje. Bem-vindo, Daniel. Prazer tê-lo aqui, é uma honra. E eu acho que assim, para a gente começar, seria muito legal você contar um pouco aí tua carreira empreendedora. Primeiro você foi sócio da RB Capital, depois fundador da Virgo e depois agora fundador da Vitrify. Seria muito legal contar para a galera a tua história e, de novo, super legal ter você aqui, cara. Bom, prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho de experiência e histórias. Obrigado pelo convite. Bom, sou o Daniel, sempre gosto de começar, né? Marido da Fernanda, padrasto do Joaquim, pai do Inácio. Acho que eles são para quem eu tento fazer o que eu faço. E parte da minha jornada tem muito a ver com o que eu coloquei para mim como propósito, principalmente depois dos 30 anos, que é de alguma forma apoiar o empreendedorismo, né? Ao longo da minha carreira, né, eu trabalhei sempre muito próximo de crédito e investimentos alternativos. Isso não deixa de ser uma forma de apoiar, né? O crédito financia empresas, fomenta a economia, assim como investimentos alternativos também geram imóveis, geram infraestrutura. Então, acho que isso sempre passou muito pelo que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar do lado dos empresários, eu gosto de estar do lado das engrenagens que fazem o dinheiro circular. E aí essa minha carreira ela tem muito a ver com isso, né? Então, eu fiquei 11 anos na RB Capital. A RB Capital foi uma holding de serviços financeiros, ainda no mercado analógico, onde a gente pôde passar pela trajetória inteira de desenvolvimento da companhia e de desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil. Então, a gente começou essa jornada lá em 2008, quando a gente recebeu o investimento de Private Equity, que deu origem à RB Capital. A gente cresceu essa companhia. Era o Private Equity? Era a Lanx. Era a Lanx. Que você conhece. Uhum. E ela deu origem ao crescimento da companhia, então a gente pôde trabalhar com securitização, com investimento imobiliário. A gente montou uma gestora, a gente comprou uma corretora. E aí, em 2015, a gente sugeriu, nós como sócios, uma transação junto com um player internacional, a Oryx Corporation, que deu saída para o Private Equity. E nós... Fez um management buyout? Cara, a nossa ideia era um management buyout, mas acho que a gente foi ingênuo nesse processo, porque no final virou uma aquisição formal. Então a gente propôs, como minoritários, uma transação de management buyout. Fomos ingênuos, eu acho, nessa concepção da ideia.
porque a Oryx era uma empresa listada na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Tóquio, então para ela era um acquisition tradicional, então foram quase 18 meses de negociação. Caraca, 18 meses. Então foi super interessante esse processo. Vários ups and downs, vários vamos e não vamos, mas a gente conseguiu concluir essa transação. Ainda fiquei mais 3 anos depois nesse ciclo Enterprise, subsidiária de uma empresa listada na Bolsa, que foi um ótimo aprendizado também. E aí eu decidi, no final de 2018 para 2019, vender a minha participação na companhia, saí em abril de 2019, tirei um período para refletir um pouquinho o que eu queria. Eu já enxergava um pouco esse advento da tecnologia como ferramenta para você trazer competitividade para as infraestruturas de mercado. E aí no final de 2019 eu comecei o projeto que deu origem à Virgo, que se tornou uma das maiores securitizadoras do Brasil, que construiu tecnologia para tentar aumentar a sua escalabilidade ou escalonabilidade. Acho que deu super certo. A gente trouxe a XP como sócia em 2021. Você entrou comprando uma participação, né? Não era Virgo Isso, antes, não era né? Virgo. Era a ISEC, era uma empresa familiar, a ISEC, que comprou a securitizadora dos bancos, que era a Cibrasec. E aí precisava se reinventar. E foi nesse contexto que eu me juntei ali ao meu ex-sócio. E aí no final de 24... Você já conhecia? Não conheci por indicação de mercado. Então a gente namorou uns 4 meses até a gente decidir que a gente... Cara, eu tinha a impressão que você já conhecia. Seguiria juntos. Que deu muito certo, né? Deu muito certo, foi super legal. Acho que foi um ciclo de turnaround da companhia, de criação de uma nova visão e de um novo projeto que deu origem à Virgo, de um crescimento super bacana. A gente saiu de 13 milhões de faturamento para 64 milhões de faturamento, saímos de 20 e poucas pessoas para 140 pessoas. Animal, hein? Abraçamos uma liderança no mercado extremamente competitivo, com muitos participantes, mas no final ali de 24, estava claro para mim que o mercado de securitização per si, como prestador de serviço, ele tinha um teto baixo de receita potencial. Então a gente começou a discutir uma estratégia de diversificação, apostando mais em tecnologia, em produtos de tecnologia para quem eram os nossos clientes. E aí no final de 24 eu decidi seguir esse caminho mais focado em tecnologia, então vendi minha participação em janeiro desse ano, e em março a gente começou o projeto aí oficialmente da Vitrify, que a gente acha que vai falar um pouco mais para frente, mas que é uma plataforma de dados e ferramentas de tecnologia para apoiar os alocadores de capital na gestão e acompanhamento dos seus portfólios. Cara, mas tanto o Virgo como o Vitrify, elas resolvem dores que provavelmente você sentiu no RB Capital. Tem alguma outra dor ainda que não foi resolvida que eu poderia desenvolver, dado que, pelo que eu me lembro, você só tem direito a fundar mais uma empresa depois da Vitrify, e isso aqui é B2C, né? Então não seria uma competição. Tem alguma outra dor aí que ainda não foi resolvida, cara? Naquela época de RB Capital? Eu acho que, e só para a audiência, né? Que eu comentei com o Dan na conversa antes aqui, o que eu prometi para minha esposa é que estou indo para a 3ª jornada, né, com a Vitrify, que eventualmente eu teria direito a mais uma, né, minha 4ª empresa. E que eu teria uma vontade muito grande de trabalhar no B2C, que é algo que eu não... Você já pensou alguma coisa? Não, cara. E eu acho que o Mas mundo está mudando... às finanças? Cara, não sei. Então, tem a vontade louca de abrir uma marca de roupas, cara. Então, exatamente. Acho que é uma vontade de ter um produto totalmente diferente, de face do consumidor, isso. Que pudesse impactar de fato os seus amigos, sabe? Sim. O dia a dia dos seus amigos. Por que só mais uma, cara? Cara, esse é meu combinado com a minha esposa, né? Mas a vida é tão ruim assim, porque assim, uma coisa é ser aquele empreendedor que está começando do zero, não tem um puto. Outra coisa é ser um empreendedor que você já tem uma vida mais estabelecida, você já tem um time, você combina com o teu time, olha, eu quero ter esse estilo de vida, eu preciso disso nesse momento. Não é uma vida tão infernal assim. Acho que conforme você vai amadurecendo e tendo algum tipo de conquista, acho que empreender vai ficando mais fácil e você consegue fazer melhores combinados. De qualquer forma, eu, além dessa próxima veia empreendedora, eu tenho muita vontade de me dedicar mais a projetos de investimento, né? Alocar mais capital para gerar um impacto multiplicador.
Então, tanto do lado da educação, quanto do lado de investimento em outros empreendedores. Então, acho que eu falo muito de uma próxima jornada como operador de uma companhia, mas não deixar de trabalhar. Mas isso é muito pessoal e pode ser que eu mude de ideia, mas pelo menos foram os combinados até aqui. Mas voltando, né, ao que você perguntou de quais eram as dores, eu acho que o mercado de transações, né, o mercado que conecta interesses, o mercado que movimenta capital, ele é repleto de ineficiências ou de fricção, né? Então, acho que tem muita oportunidade. Eu acho que a gente ainda tem uma mobilidade do capital limitada, principalmente quando a gente fala de investimentos. Eu acho que a gente ainda tem uma mobilidade de informação bastante dispersa e descentralizada. Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade de precificar risco e de recuperar crédito para reduzir risco. Então, acho que ainda tem muita empresa desassistida de capital para os seus negócios e ainda tem muito potencial investidor sem acesso a produtos financeiros ou a oportunidades aí de alocação de capital. Então, acho que tem múltiplas oportunidades. Tem oportunidade na educação, falando só de finanças, né? Isso. Eu pensei assim, na RB, né? Você tinha um monte de dor. Cara, recuperação de crédito é uma dor que provavelmente... Recuperação de crédito é uma dor. Captação de recursos. Para a RB como companhia de investimento. Captar recurso para os seus fundos, captar recurso para os seus projetos de investimento continuam sendo dores que fazem com que nem todas as oportunidades sejam capitalizáveis, né? Tá. Seja por tamanho, né? Aquela velha discussão de operações grandes ou operações menores, seja pela percepção de risco, mensuração de risco para atrair capital para diferentes necessidades. Então, eu acho que o mercado, não só no Brasil, mas no mundo, ainda tem muita oportunidade da gente reduzir a fricção entre o provedor de capital, o poupador, o alocador, e a economia real, que é quem demanda, de fato, esse capital. Então, espero que você crie aí ideias de formas da gente fazer isso acontecer de uma forma cada vez mais eficiente, mais barata, mais disseminada, mais competitiva. Eu acho que tem bastante coisa para a gente fazer. Se você pensar, por exemplo, um dos maiores money market funds, que são fundos de liquidez, na China, é o fundo do WeChat. Que você, por dentro do chat, você pode aplicar 10 cents, né? 10 centavos, R$1 na moeda deles, obviamente. Então, acho que ainda tem muitas formas de você mobilizar capital e alocar capital em benefício da economia, geração de renda. Então, acho que tem bastante coisa para a gente pensar aí no futuro como empreendedores. Entendi. Mas assim, pensando no que você falou, né, de levantar capital e não só Brasil, global, e você pensar também uma maneira mais eficiente de cobrar, né, a dívida inadimplente, a gente vai falar disso, mas eu acho que passa muito por tokenização, né? Você poder tokenizar um ativo e você poder, através de um contrato inteligente, executar aquilo sem precisar de toda a burocracia de execução ou levantar capital fora. Tokenização é uma solução para isso, né? Eu acho que a tecnologia ela vai viabilizar bastante coisa, né? Quando a gente fala de tokenização, ela nada mais é do que uma representação de algo. Isso. Né? Fracionável, com maior auditabilidade, mas o que está por trás dela são as tecnologias que lastreiam a tokenização. E aí são duas as principais, na minha opinião, né? Uma delas é o blockchain, que traz auditabilidade, rastreabilidade e disponibilidade de informação em tempo real imutável. E isso aumenta muito o nível de confiança, né? E se você aumenta o nível de confiança, deveria ter mais gente disposta a avaliar essa oportunidade ou avaliar esse... Se diminuir as barreiras geográficas também, né? Porque é mais fácil de auditar, não é tão... Exatamente. Né? Então, você tem menos desconfiança no processo. E o Smart Contract como uma ferramenta de redução de risco operacional. Exato. Né? De você conseguir, de fato, usar uma ferramenta sem interferência humana para validação de informações, para movimentação financeira, para liberação de garantias... Então, acho que essas duas ferramentas, né, tecnológicas juntas, elas são muito poderosas para reduzir a percepção de risco e, eventualmente, fomentar maior interesse de investidores. O token em si, eu acho que é a materialização que a gente conhece hoje. Né? Isso. Mas nada impede que... O token nada mais é do que, se você pensar qualquer papel que existe hoje no mercado regulado, uma debenture também é uma representação
de algo, Entendi, né? tá. De um fluxo financeiro, Sim, sim. de um fluxo a receber. O token é mais uma delas, com as suas características, muito mais barato e já acoplado nessas novas tecnologias, mas eu tento não me prender à palavra token como a gente conhece hoje, porque daqui 5 anos a gente não sabe se vai aparecer uma palavra nova, uma infraestrutura nova, uma camada de tecnologia nova. Eu hoje tento pensar muito no que está embaixo, que eu acho que são infraestruturas transformacionais, que é o blockchain e o smart contract. Não, eu concordo 1000%. No final das contas é isso, o blockchain e o smart contract. Mas o que poderia substituir o token que poderia ser mais eficiente? Você já chegou a pensar nisso ou você simplesmente está aberto à possibilidade de... Estou aberto à possibilidade. Entendi, tá? Entendi. Então, eu não concordo. O que importa é a infraestrutura que está por trás, né? E a outra coisa que acho que a gente tem que pensar é que essas duas ferramentas, né, tanto a tokenização, tanto o blockchain quanto o smart contracts, eles pressupõem uma natividade digital da informação do DALI dos fluxos financeiros. Sim. Né? E a gente está muito longe dessa natividade digital para muitos dos ativos, né, que existem hoje na economia. Então, a gente já falou antes, né, eu acho que no Brasil, a gente está próximo aí de uma natividade digital de recebível de cartão de crédito, de nota fiscal eletrônica, mas para todos os outros ativos, eles acontecem na economia real, eles são cobrados na economia real, eles são collected, né, eles são recebidos na economia real, e aí você precisa traduzir essa informação para a blockchain, para o smart contract, e ela volta para a economia real para ser executada. Então, acho que a gente ainda está... Exatamente, a gente não resolveu os efetivos riscos operacionais. Acho que a gente está num caminho bom. Né? Eu acho que uma infraestrutura como o Drex, que vai permitir fluxos de pagamentos automatizados a partir de regras de negócio, né? A digitalização... a digitalização das matrículas, da propriedade imobiliária. Acho que tem bastante coisa acontecendo. Acho que o mundo... ou os indivíduos, eles buscam a redução de risco e eles buscam a redução de custo. Então, é uma força natural que essas tecnologias sejam adotadas cada vez mais para este benefício, né? Redução de risco, redução de custo. Então, acho que esse é um caminho sem volta. Agora, essas serão as tecnologias dominantes daqui a 20 anos? Não sei. Ninguém sabe. A forma de captação via token será a forma dominante daqui a 20 anos? Também não sei. Acho que a gente também tem que se prender ao que é vantagem competitiva e comparativa e tá aberto ao que vem por aí. Sim. Né? Te perguntar um negócio que eu perguntei, inclusive, não sei se você assistiu o João Viana da Invisto aqui, que é da Loft, né? Eu perguntei para ele, cara, como a tecnologia efetivamente, né, aumentava a efetividade, diminuía custos na Loft? E a mesma pergunta que eu faço para você, né? Como a tecnologia possibilitou, por exemplo, que a Virgo fosse mais eficiente, eu tivesse uma despesa menor, porque uma coisa que você falou já é que o serviço financeiro cada vez mais vai ter margens menores, né? Então, quando você vê uma Keytech, uma Vortex, uma Virgo voando, é porque, eles começaram a desenvolver tecnologia, focar, você pegou o vento certo, né? Desenvolver tecnologia para aumentar a produtividade e baratear custo. Como isso efetivamente acontecia na Virgo, cara? Legal. Eu acho que a tecnologia nesses mercados, elas vêm para tentar expandir o próprio mercado, reduzindo risco, aumentando confiabilidade, etc. Mas no dia a dia, na prática, os serviços financeiros, por muito tempo, eles eram serviços escalonáveis, não escaláveis, né? O que quer dizer? Qual a diferença? A diferença, na minha concepção, né? Porque eu acho que a academia sempre bota nome nas coisas e definição nas coisas. Uma coisa, você ser escalonável, é que na linha do tempo você vai ganhando eficiência, mas em escalas, né? Em degraus. Isso é ótimo para qualquer negócio, porque você deveria aumentar a sua margem, mas isso não é escalável, não é exponencial o que você pode fazer. Né? Então, teoricamente, os participantes de infraestrutura de mercado tradicionalmente cresciam um time numa proporção de quase 80% do seu crescimento. Né? Quando você fala de escalabilidade, de fato, você poder ter um crescimento assimétrico entre receita e negócios e time. Entendi. Né? E aí, quando a gente fala de aplicação da tecnologia, falando do universo de securitização, que é onde a Virgo estava inserida, basicamente você tem 3 etapas numa operação de securitização. Você tem a etapa de originação e distribuição, então é você convencer o tomador a fazer a transação e convencer o investidor a alocar o capital nessa operação. Você tem a etapa de estruturação,
que é colocar o ovo em pé, fazer os contratos, amarrar isso tudo juridicamente, fazer a diligência. Você tem a etapa de monitoramento dessas operações, né? A Virgo, tradicionalmente, ela estava muito presente na parte de estruturação e na parte de acompanhamento dessas operações no seu ciclo de vida. Ali. Acompanhamento e cobrança? Ou... Acompanhamento total. Tá? Total. Cobrança, covenants, garantias, relatório para investidor, relatório para o tomador, relatório para o regulador. Então, né? tudo, tá. Tudo fazia parte do escopo da securitizadora. Tá. Então, intencionalmente, na estruturação, a gente decidiu não aplicar muita tecnologia, tá? Porque são processos artesanais, que uma escala que depende de você convencer mais originadores e ter mais capacidade de distribuição, convencer mais investidores. Isso era uma coisa que acontecia fora da Virgo. Então, não fazia muito sentido a gente botar uma energia muito grande em tecnologia no ambiente de estruturação, porque era altamente escalonável esse processo. Então, a gente, por exemplo, quando a gente fazia 60 operações, a gente tinha, 4 pessoas na estruturação. Para fazer 120, a gente precisava de 8. Então, não fazia muito sentido alocar tecnologia, porque a gente tinha que mudar o hábito dos participantes. Então, era uma briga mais complexa. Tá. Na parte de acompanhamento, cobrança, monitoramento, relatórios, fluxos financeiros e prestação de contas para o regulador, isso acontecia 100% dentro da Virgo. Né? Então, aqui fez muito mais sentido a gente alocar tecnologia para tentar ganhar não uma escalabilidade, porque a gente não conseguiu chegar lá, mas uma escalonabilidade assimétrica. Né? Então, a gente começou desenvolvendo um sistema proprietário que fazia com que as operações passassem por um processo auditado de um lado e padronizado do outro, então tudo controlado pelo sistema. Isso fazia com que o onboard de funcionário, né, de colaboradores fosse muito mais eficiente, treinamento, garantia de acompanhamento e da jornada dessas operações e desses colaboradores atuando nelas fosse muito mais parametrizável e auditável. Então isso aumentou o nível de qualidade e aumentou a minha escalabilidade do time. A gente brincava que eles passaram a ser ciborgues, né? Então eu não substituí eles por máquinas, mas o que a gente criou de tecnologia passou a trazer mais eficiência. A gente fez integrações com as instituições financeiras que proviam a infraestrutura bancária para que os colaterais e os créditos fossem recebidos, integrado no sistema. Então, isso trazia muito mais transparência para os investidores, porque já estava direto no ambiente dos investidores. Toda a parte de cadastro, controle do que precisava ser feito, também passou a ser feito pelo sistema. Então, sem o sistema, a gente teria um problema de crescer operações e crescer time. Com o sistema e com o que a gente desenvolveu, a gente passou a ganhar eficiência. E como a gente estava no mercado que sofre uma pressão de margem, porque como um prestador de serviço, você é um mal necessário para a indústria, né? Os participantes sempre querem que você cobre o menos possível. Então isso fez com que a gente conseguisse competir nesse mercado, que se tornou mais competitivo com a entrada de novos participantes, mantendo um nível de serviço e uma gestão de risco para nós mesmos sob controle. Tá. Mas o maior custo de uma securitizadora são as pessoas? São. Ah, são. Então, você está falando que assim, se eu tivesse tecnologia, em vez de ter 140, você poderia ter 200 pessoas. E aí você come a margem da veia da securitizadora. Exatamente. Principalmente porque é um mercado, toda a infraestrutura de mercado, os participantes eles não querem um monopólio. Né? Sim. Então eles sempre tentam fomentar novos participantes ou gerenciar um oligopólio. Né? Tá. Assim, eu também não quero ficar na mão de um, então eu vou fomentar outros 2, 3 grandes, mas como a barreira de entrada era baixa, muitas vezes você teve novos entrantes nesse mercado. Então era uma dinâmica, era uma tensão competitiva interessante, que sem a tecnologia, e eu acho que os grandes participantes dessa indústria, né, de serviços fiduciários e financeiros, né, estão indo por esse caminho justamente porque você tem uma pressão de margem e você precisa ganhar escalabilidade no seu negócio, senão a sua margem tende a zero na linha do tempo. Entendi. E o teto não era muito mais alto do que esse faturamento de 60 milhões? Cara, exatamente por essa dinâmica do mercado de você não querer concentrar em uma única securitizadora? O que acontece é que quase todos os participantes começaram a tentar aumentar o seu share of wallet
nas transações, né? Então, você tentava agregar serviços que você, como securitizadora, contratava do mercado para virar receita para vocês. Então, no final, você tem um share of wallet dado do mercado. Sim. Você competia pelo serviço de securitização, que tinha um teto baixo, e você tentava capturar a receita das operações que passavam pelos bancos, que passavam por outros participantes, para você ter um maior share of wallet por transação. E nessas outras verticais de serviços, a tecnologia funcionava de forma muito mais aplicada, porque em muitos casos, eram muito mais regras, pagamentos, então a tecnologia aqui já é muito mais desenvolvida e realmente ajuda numa escalabilidade maior. Entendi. E, cara, tanto a Virgo como essas outras empresas que eu citei, né, tecnologia, fintechs, elas foram lançadas antes da disseminação das LLMs, né? Você vê, por exemplo, um novo salto tecnológico e desenvolvimento para essas empresas por causa das LLMs, cara? Eu acho que o LLM ele pode ajudar muito, na minha opinião, em dois aspectos, né? Primeiro, interpretação de dados para tomada de decisão. Então, desde se os créditos são elegíveis ou não, se tem algum comportamento nos créditos que está diferente do esperado e já aciona uma regra de negócio. Então, acho que conforme você for treinando, e eu acho que tem que ser LLMs, tem que ser agentes específicos, né? Você tem que dar contexto, e é um contexto de negócio, não é um contexto de dados. Né? Então, acho que tem que ter um trabalho muito intencional de desenvolver competências em cima dos LLMs aplicadas às operações financeiras. Mas sim, eu acho que eles podem antecipar riscos e ajudar a gerenciar riscos de um lado. E do outro lado, a gente tem um mercado extremamente baseado em papel. Né? Não é mais papel físico, que você assina os documentos digitalmente, mas são documentos. Né? Então, você extrair e organizar informações de documentos em escala, eu acho que isso vai ajudar muito no onboarding de novas operações, no tombamento de operações entre participantes de mercado, na análise de operações por investidores. Então, eu acho que a IA tem bastante a contribuir para um mercado cada vez mais eficiente. Mas eu acho que, como o contexto é bastante específico, exige um treinamento de uma camada de aplicação em cima dos LLMs. Entendi. Mas, por exemplo, o analista de operações, né? O LLM ele vai poder fazer ainda mais do que ele fazia, porque teoricamente só tem que aparecer um red flag quando tem alguma coisa muito fora da curva para ele aprovar ou não. Exatamente. Nesse sentido... O que você tem é que tomar cuidado para garantir que não está passando nenhuma tartaruga embaixo da porta. Né? Exato. Então tem que tomar muito cuidado na aplicação dessas tecnologias, mas com certeza eu acho que ela, né, vai trazer eficiência para o mercado. Tá. Que antes de falar de Vitrify e mercado de capitais, eu queria explorar esse seu lado fomentador, né, do universo de empreendedorismo. Acho que você começou a focar mais quando você tinha 33 anos de idade. Aconteceu alguma coisa específica nessa idade? Cara, ganhou dinheiro? Eu acho que são algumas coisas. Eu gosto de fazer uma analogia que é a idade de Cristo, né? Então é a idade que você talvez tenha esse chamado de fazer alguma coisa maior que você. Porque só para dar... Você tem hoje investimento em 100 empresas, né? Isso. Tá. Então, o que aconteceu com 33 anos que eu quero que aconteça comigo também, cara? Então, eu acho que com 33 anos, eu acho que foi uma soma de contexto, né? Então, foi quando eu vendi minha participação na RB Capital, então eu tive mais tempo livre para refletir. Realmente é uma idade que você deixou a adolescência, né? Que você está só seguindo o jogo e passa a ser mais intencional. E, por sorte, era 33 anos, que também é uma idade que pode ser considerada aí interessante de você refletir, então acho que teve um contexto. E também teve uma provocação, né? Eu acho que ao investir em outros empreendedores, de um lado, isso satisfazia esse meu interesse de fomentar o empreendedorismo, mas também traz muito aprendizado. Então, eu fui convidado para começar a investir num fundo de Venture Capital. Você foi convidado. Então, eu tenho esses 100, já são mais de 100, alguns são diretos, outros são indiretos. Né? Então, hoje, isso foi um convite, eu acabei entrando de cabeça nesse universo, e o contato com o empreendedor, com modelos de negócio, com teses diferentes, realmente alimenta essa minha curiosidade intelectual de conhecer, aprender e fomentar
mudança, né? Então, acho que foi esse conjunto de coisas que me levaram a estar mais ativo desse lado. E hoje é uma dinâmica que me alimenta muito do ponto de vista de curiosidade, né? A gente estava até falando, o Dan me perguntou quais podcasts eu escuto, e aí quando eu listei para ele, quase todos eles são sobre empreendedores, sobre empreendedorismo, sobre modelo histórias de empresas e modelos de negócio. Acho que isso é uma coisa que, para mim, é super relevante, pode não ser para outras pessoas, porque eu aprendo e questiono muito, né, como que eu posso usar essas informações para impactar positivamente as companhias que eu invisto, outros empreendedores que eu conheço, e tentar construir, né? Não, e você está sempre on the edge, né, cara? Porque assim, uma coisa é você ler alguma coisa sobre algum tipo de tecnologia, algum tipo de empresa. Outra coisa é você interagir com o empreendedor que vai te dar, né, além da parte boa, vai te falar as dificuldades, né? O que funciona, o que não funciona. E é engraçado que o pessoal fala, né? Só muda de endereço, seus problemas familiares. Cara, os problemas das empresas só mudam de CNPJ. Assim, nas fases de construção de uma empresa, são muito replicáveis os problemas. Cultura. Então, quanto mais você aprende, né? Cara, tem o problema inicial que é de produto, né? Se você tem um mercado, se alguém está disposto a pagar por ele, você tem que pivotar, né? Mudar um pouco a direção para encontrar o seu mercado, o seu cliente. Depois você tem os problemas internos da companhia, de crescimento, recrutamento, formação de time. Cultura está dentro desse aspecto, que é algo que torna um pouco mais perene a continuidade da estratégia da companhia, falta de capital, até, eventualmente, o momento de fazer um exit. Falta de capital é o problema de todo mundo no começo. Mas sabe um negócio interessante que eu tenho visto, cara? Eu tenho visto muito empreendedor, inclusive eu vi uma entrevista sua antes, que ele começa com uma cultura muito democrática, do tipo, puta, eu quero que seja o melhor lugar, o último lugar que você vai trabalhar, o melhor lugar. E todo mundo teve que voltar para aquela cultura de que, tipo, uma empresa não é uma democracia, né? Tem que ter regras, tem que ter metas. Então, assim, eu estou vendo muita gente começando com uma cultura e voltando para aquela cultura, digamos, antiga. Não estilo RB Capital ou Red Griff que eu trabalhei, mas, assim, uma coisa mais, assim... pé no chão, digamos assim. O que eu aprendi, eu acho que na Virgo a gente teve exatamente essas duas fases, né? Quando a gente começou o projeto, a gente tinha um desafio que era a gente competia por talento com o mercado financeiro, que tem uma folha de pagamento ilimitada, e a gente competia com o mercado de tecnologia, que naquele momento também estava com uma capacidade financeira pujante. Então, a gente tentou transformar a cultura e o ambiente num ativo de atração e retenção de talentos. Mas, ao mesmo tempo, que eu continuo achando isso importante, nos faltou gestão de performance. Porque eu não vejo problema nenhum de ser um ambiente agradável, onde as pessoas têm liberdade, onde elas têm voz, onde elas podem participar da construção da companhia. Mas, se você não deixar claro pelo que elas vão ser medidas, como você vai fazer esse acompanhamento e qual é a régua de performance, você pode ficar numa cultura que a gente chegou a ter na Virgo, e a gente teve que fazer um processo de mudança de cultura significativo, que era exatamente isso. Ou seja, a gente tinha um ambiente ótimo, que as pessoas demandavam da empresa uma série de benefícios e acolhimentos, mas a gente não conseguia cobrar do outro lado porque a gente não criou essa cultura desde o D0. A gente levou quase 18 meses para fazer essa transição, e no final o resultado foi excepcional. A gente manteve um bom ambiente, a gente manteve a cultura e o ambiente como ferramentas e ativos de retenção de talentos, e subiu a barra de performance, com que fez com que as pessoas entendessem do que elas seriam cobradas, como elas seriam avaliadas e o que elas precisavam entregar para serem bem avaliadas ou mal avaliadas. Então, acho que não é um retrocesso àquele ambiente de trabalho lá nos anos 90, anos 2000. Eu acho que é um equilíbrio entre o que o pessoal falava, né? Trabalhar no Google, na Disneylândia, na LinkedIn, e ao mesmo tempo saber que uma empresa ela precisa performar até para poder pagar seus próprios funcionários, até para poder ser bem sucedida. Então, acho que a gente está só dando não um passo atrás, mas um ajuste de rota, fila, né? de que, cara,
toda essa parte positiva da cultura e do ambiente não pode ser tão maior do que uma cobrança por performance e um alinhamento grande de para onde a empresa está indo, o que ela precisa dos seus colaboradores. Não, e até porque assim, o cara que é talentoso, a pessoa que é talentosa, né, vai chegar uma hora que ele vai querer ganhar também. E ele vai querer ver que o trabalho dele que gerou resultados vai gerar resultado financeiro. Então, a meritocracia também entra nisso. Só o ambiente, estou falando que só o ambiente não deve segurar uma pessoa muito talentosa. Não sei se você concorda com isso. Acho que depende da fase da pessoa, né? Uma pessoa, o que eu aprendi, né? Uma pessoa muito talentosa, ela busca um bom ambiente e ela, na minha vivência, ela busca se desenvolver. Se desenvolver, ter desafio, ser promovida, não necessariamente financeiramente, mas ser promovida de desafio, de complexidade. Tá. Acho que isso é um lugar que vai até os 30 anos. Tem bastante gente boa que está buscando. Eu fui esse perfil. Então, eu acho que até os 30 anos... a partir dos 30 anos, obviamente, você tem que casar um pouco toda essa entrega com uma remuneração que ajude a pessoa numa nova etapa da vida. Né? As pessoas... Sim. Vários querem casar, ou querem ter a própria casa, ou querem ter um carro melhor. Então, você tem que casar esses dois ambientes. Mas nem todas as empresas vão pagar igual um banco de investimento. Né? Então, isso também precisa ser dito e também precisa ser claro. Né? Que, eventualmente, para algumas pessoas, dependendo do que ela almejar nessa nova fase, ela vai ter que buscar lugares com um pagamento diferente, né? Um compensation diferente do que onde ela aprendeu. E a empresa também tem que estar confortável com isso. Porque se você não tem capacidade de pagar bônus da forma como alguns mercados pagam, algumas pessoas não vão ficar com você para sempre. Tem que ser transparente dos dois lados e tem que viver em paz com essa realidade. Sim. E, cara, e aí, você investiu em 100 startups, né? Você já consegue, hoje, você já tem uma acessibilidade do que é um bom negócio, o que é um bom empreendedor? E a segunda pergunta, quem vem na frente, o negócio ou o empreendedor? Porque o Warren Buffett que fala, né? Não adianta você ter um puta time com um negócio ruim, porque a reputação do negócio ruim vai acabar sendo maior do que a reputação do time. Você consegue identificar isso, cara? Quando a gente fala de startups, né, eu acho que um bom time ele buscaria encontrar caminhos, mesmo que diferentes da tese inicial que ele te propôs. Né? Então, flipar faz parte. Mudar de rota faz parte. Tá. Então, acho que um bom time deveria ter essa capacidade, né, de se eventualmente a tese inicial não vai gerar, né, o crescimento, o engajamento, o retorno esperado, ele encontrar outros caminhos. Então, acho que o time é primordial. E você acha que o investidor tem estômago para isso e grana para isso? Em venture, isso não significa novos aportes necessariamente. Né? O time que consegue enxergar isso com tempo hábil, ele consegue fazer correções de rota a tempo de não precisar fazer uma nova rodada. Mas, eventualmente, eu já vi cenários onde, mesmo acabando o dinheiro e sugerindo uma nova rota, existe dinheiro novo, não necessariamente numa construção de valuation, porque você estaria recomeçando, mas eu acho super viável. O que eu aprendi a tentar usar como metodologia para avaliar, além do time, né, é o que eu aprendi isso com o Léo da Iporanga. Não sei se você conhece. O Léo Teixeira, da Iporanga Ventures. Não conheço. Ele me apresentou, sei lá, 6, 7 anos atrás, ao que ele chamava de 5 T's. Né? Então, o tamanho do mercado. Tá. Então, assim, cara, se você vai construir alguma coisa, tenta mirar um mercado que tenha elementos grandes o suficiente para construir um negócio interessante para todos. Né? Não quer dizer unicórnio nem nada, porque acho que não é só sobre isso, mas tamanho do mercado. Né? Tamanho de mercado pode ser quantidade de clientes, pode ser receita que esse mercado gera, pode ser despesa que você quer salvar com a sua tese e teria, né, gente disposta a pagar pela sua solução, então tamanho de mercado. Tese, então como você pretende atacar esse mercado, né? Qual que é a sua concepção inicial de produto, de modelo de negócio, etc. Time, né? E aí, exatamente se este é o time que consegue executar essa tese para esse mercado. Tecnologia, e aí tecnologia pode ser o meio, tecnologia pode ser o fim, mas existe um componente de tecnologia que vai trazer escalabilidade para esse negócio. E o último é timing. Essa tese, né, ela está muito cedo no mercado. Um pouco mais difícil de você conceber, mas dá para você refletir um pouco como é o hábito desse consumidor, se você está querendo introduzir uma mudança, ou, por outro lado, se você está entrando depois de 20 caras que já passaram na sua frente.
né? E o último, que recentemente, num outro papo com o Léo, ele trouxe, é transformação digital. Né? Então, são soluções que vão mudar a forma como os negócios são feitos hoje. Então, viraram 6 T's nessa dinâmica. Tá. Então, isso é um frame, né? É uma forma de olhar para essas oportunidades que me ajuda a refletir sobre elas. Mas é difícil, né? Não é uma coisa simples, assim, analisar esses 6 T's, assim, por exemplo, transformação digital, um negócio talvez até não sei, subjetivo, mas não é um negócio assim... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu acabei de investir numa empresa, que eu acho que vai ser público daqui a pouco, então eu não vou falar o nome dela, que está tentando... você tem hoje o CRM, né? E o CRM tem uma fricção gigante na força de vendas, eles não gostam de usar o CRM, eles não gostam de preencher o CRM. Sim. Você já deve ter vivido isso. Bastante. Né? E aí elas estão trazendo uma solução baseada em IA, que elas chamam de CRM invisível. Então, baseado nas suas interações com os clientes por e-mail, pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp, essas informações são capturadas pela solução essa solução preenche o CRM, então dá um check no compliance da empresa. Sim. E cria os jobs que precisam ser feitos para cada cliente de próxima interação. E devolve para o comercial no WhatsApp, tipo, hoje você precisa ligar para esse cara precisa mandar proposta. Como se fosse um gestor, né? Isso é uma transformação digital. Né? Então, Sim. Acho que dá para você perceber quando você está conversando com um empreendedor que está querendo fazer uma mudança na forma como... Você está endereçando um problema. Como o problema acontece hoje no que ele imagina no amanhã. Sim. E aí agora falando de mercado de capitais, que acho que é a nossa paixão, né? Quais são os tópicos e os temas? Porque assim, só dando retroagindo um pouco, tem muito empresário, dono de FDIC, securitizadora, que chega e pergunta, né? O que você acha que é o futuro de mercado de capitais? O que eu deveria estar prestando atenção? Né? Como se... E aí eu te pergunto, repasso essa pergunta, quais são os temas e tópicos que se você fosse empresário, né, atuando no mercado financeiro, que você estaria prestando atenção agora? O que você acha que não pode deixar de acompanhar? Além do óbvio, vai. Fala. Eu acho que as barreiras de entrada, pensando no empresário que empresta capital, né, que é o que você falou de FDICs, eu acho que as barreiras de entrada para você ser um fornecedor de capital estão caindo drasticamente. Para você ser um fornecedor de capital, para você ser um FDIC. Independente da solução, para você ser um provedor de capital, eu acho que as barreiras de entrada estão reduzindo drasticamente. Então você tem cada vez mais empresas, modelos de negócio tentando oferecer capital para as empresas, né? Então isso traz uma tensão competitiva que pode reduzir as margens desse empresário, né? Então eu estaria olhando muito para isso e aí é uma concepção minha. Mas né? O que ele poderia fazer? M&A, por exemplo, comprar outros originadores, comprar empresas? Eu acho que ele deveria olhar como que ele cria um diferencial competitivo, que era o outro lado, né? Então, assim, de um lado, eu acho que as empresas deveriam passar a ter cada vez mais acesso a capital. Sim. Isso faz com que exista mais tensão competitiva, então as taxas deveriam ir caindo na linha do tempo, isso tende a reduzir as margens na originação, então isso é uma coisa que eu estaria preocupado. E do outro lado, é como que você constrói uma fonte de capital para você que vai te trazendo cada vez mais competitividade para você captar dinheiro cada vez mais barato. Né? Tá. Porque, em última instância, se você pensar que todos os riscos foram eliminados, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer, é só uma abstração, o custo do dinheiro tende a zero. Né? Então, tanto para emprestar quanto para captar. Então, o que eu estaria tentando como empresário que intermedia, né, um dinheiro que eu tenho para emprestar para alguém, é como que eu vou criando diferencial competitivo na performance do que eu faço. Então, eu tenho uma inadimplência menor que o mercado, eu tenho uma capacidade de originação maior que o mercado, para, com esses elementos, eu me tornar a fonte segura de alocação de dinheiro que passa por mim para eu emprestar para os outros. Se eu construo essa vantagem competitiva, o meu custo de capital deveria cair continuamente, e aí eu deveria repassar isso para o meu cliente, cobrando cada vez menos dele, para eu ser, como intermediário, né, a empresa de primeira escolha de quem quer captar e a empresa de primeira escolha de quem quer alocar capital.
E isso vai trazendo um diferencial competitivo que vai ficando difícil de replicar, porque quanto mais barato você capta, mais barato você empresta, você vai pegar os melhores clientes, porque você está emprestando o dinheiro cada vez mais barato, e vai continuar captando cada vez mais dinheiro, porque a sua performance fica melhor porque você está emprestando para os melhores clientes. Então, eu tentaria sempre olhar muito, não é que não existam oportunidades no curto, médio prazo, de você trabalhar com qualquer perfil de cliente e ter uma boa performance, mas olhando para business de 100 anos, como que eu construo um negócio que se eu emprestar a zero e captar a zero eu ganho dinheiro? Né? Então, imagina um cenário utópico de que me custa zero captar dinheiro, eu empresto a zero, mas eu cobro uma tarifa do cliente. Sim. Então, eu penso muito sobre crédito nesses ambientes de custo zero de captar e custo zero de emprestar. Como que dá para ganhar dinheiro? Porque se você emprestar a zero, eu não estou falando para vocês fazerem isso, gente, mas se você emprestar a zero, você deveria ser a empresa de referência nesse negócio, né? Então, que mais que dá para você cobrar? E tem muito FDIC que cobra, né? Tarifa de abertura de crédito, Sim. Tarifa de cobrança. Como que esse business poderia ser gigante se você pudesse cobrar zero e captar a zero? Eu acho que esse, para mim, seria... Isso tem muito a ver em como que você vai trabalhar o seu cliente, como que você vai ganhar dinheiro com ele na jornada dele. Posso dar um exemplo? Pode. Então, por exemplo, é como se eu sou FDIC, eu adquiro o RP, cobro pelo RP, só que como eu tenho todos os seus dados organizados, eu teoricamente poderia cobrar muito menos no crédito para você e ganho dinheiro na licença. É isso que você está falando, mais ou menos? Esse é um exemplo. Né? Eu falo muito, eu invisto em algumas fintechs e eu provoco muitos empreendedores nesse lugar. Né? Porque hoje no Brasil, como você tem uma simetria de crédito muito grande, você tem margens muito grandes no crédito, né? Não é à toa que as fintechs são as maiores empresas do mundo, as maiores empresas do Brasil e etc. Recentemente, eu fui provocado para discutir uma tese de financiamento para corretor de imóvel, né? Então, o corretor de imóvel ele tem um problema de fluxo de caixa, normalmente, né? Porque é errático, né? Ele não tem muita programação, ele não tem muita visibilidade e ele precisa de dinheiro para a vida dele no dia a dia. Eu entendi né? o que você está falando. E aí, estão surgindo algumas teses agora de dar um crédito para esse corretor com base nas vendas que já foram aprovadas nos bancos. Então, imagina que o cara vendeu o imóvel, tá, o financiamento no Itaú do comprador já foi aprovado, já foi assinado, agora tem aqueles 30, 40 dias de registro no cartório. Então, basicamente, é um crédito devido pelo Itaú, na linha... né? Você vai antecipar a comissão. E aí você antecipa a comissão para ele. Cara, o pessoal está cobrando 7% a 8%. Ao mês. No período. Vai, 4% ao mês. Tá. E estão achando isso lindo. É uma puta oportunidade de ganhar dinheiro, de descontar risco Itaú a 8% no período. Mas a minha provocação foi, cara, como é que a gente faz isso cobrando zero? Porque você não está ajudando o seu cliente de verdade. Ele tem um problema de fluxo de caixa, você está se aproveitando dessa oportunidade cobrando 8% dele. Sim. Agora, como é que você... Só que você não está resolvendo o problema, você não está dando educação financeira, você não está dando estabilidade para esse cara, né? Ele está pagando 8% no período. Eu continuo achando isso uma boa oportunidade, porém não um benefício perene. Por quê? Porque se o Itaú perceber que esse mercado existe, para descontar ele mesmo, ele mata o seu business. Então, as provocações que eu tenho feito muito para os empreendedores de fintechs de crédito, principalmente, cara, aproveita essa oportunidade. Mas essa oportunidade, se ela for relevante, você tem um custo de capital menor do que os bancos? Normalmente a resposta é não. Então, você tem uma ameaça contínua no seu negócio, se ele se provar viável, que é alguém com custo de capital mais barato. Agora, se você inverter e começar realmente a refletir como que você constrói uma relação com o cliente que você quer atender, onde no crédito, que é onde o cara mais precisa hoje, você não vai esfolar ele, você vai cobrar o CDI, né? Sim. Mas você vai virar realmente a empresa parceira e que vai estar do lado dele, onde você vai ganhar dinheiro com ele. De outras maneiras. De outras maneiras. Tipo, como né? uma conta. Abre uma conta com outro tipo de monetização da jornada dele. E isso vale, cara, para essa empresa de desconto de comissão. Cara, eu sou investidor de uma empresa que dá crédito para restaurante. Né? Cara, com uma taxa altíssima, é uma oportunidade de curto prazo. Mas você não está resolvendo a vida do restaurante. Porque enquanto ele precisar do seu crédito, ele está com um fluxo de caixa mal equacionado. Sim. Né? Eu tenho investimento numa outra fintech que dá crédito para entregadores. Cara, você consegue um desconto boçal
num risco iFood, num risco Mercado Livre, num risco Meituan. Ótimo, é um produto de curto prazo, mas você não está resolvendo a vida desse entregador. Você não está fazendo com que ele não precise desse desconto. Sim. E por não precisar desse desconto pela jornada que ele fez com você, ele nunca mais vai sair de você e aí seu LTV vai explodir. Então, eu tenho provocado muitos empreendedores de crédito ou de fintechs nesse sentido, tá? Isso não tem nada a ver com infraestrutura de serviços, né? Não, mas tem a ver concordo, com crédito direto. Que eu já vi banqueiro, inclusive, falar que ele não gosta de dar crédito, que crédito é o pedágio que ele paga para trazer empresas para, tipo, folha de pagamento, todos os outros serviços bancários que ele agrega, né? Então, assim... Não, e principalmente no Brasil, próximo, que o banqueiro precisa carregar o crédito no seu balanço. Isso. Que é diferente de outros mercados, que você tem um mercado de capitais muito mais robustos, que não é o que a gente tem ainda. Que você repassa para o mercado. Você repassa isso para o mercado. Hoje você tem que ter um balanço gigantesco. Cara, isso tem um custo de observância e um risco para a atividade bancária gigante. Então, eu consigo entender o banqueiro que fala, cara, se eu pudesse não dar crédito em vez de serviços, que tem muito menos risco e muito menos balanço, cara... tenho certeza que ele escolheria esse caminho, né? E vou te falar, cara, olhando as fintechs de crédito com que a gente atuava, eu sempre critiquei isso, né? Eu falei assim, cara, você, não tá assim, você cobra um ataque de 10% do empresário. Primeiro, o empresário que aceita pagar um ataque de 10%, eu não daria dinheiro para ele porque o cara não faz conta, né? Chega muito menos dinheiro. Além do ataque de 10%, você está cobrando 3% de juros. Você não está ajudando o cara, né? E aí, então, naquela época eu falei assim, não, porque as fintechs vão competir com os bancos para ajudar as empresas. Não era nesse ponto, talvez era no ponto de dar crédito para empresas que os bancos não dariam, mas nunca foi sobre o custo do dinheiro. E a partir do momento que o banco entender que para quem você está atendendo faz sentido, mérito seu que criou esse mercado, ele te mata. Ele te mata ou ele vai te comprar por um valor de canal, não por um valor de business. Exatamente. Então, assim, nem para o empreendedor, na linha do tempo, de falar, cara, qual que é o maior exit que eu posso ter, se você for adquirido como canal, cara, tem um teto, né, do valuation ou dessa saída que você pode ter. Então, acho que é uma reflexão super interessante. Vira e mexe, eu faço essa reflexão com os empreendedores, eles ficam meio tela azul, assim, para absorver o que isso significa. E eu falo, gente, mas calma, ganhe dinheiro dessa forma por enquanto. Não, o cara tá você tem que pagar as contas, né? Você tá se comportando mais como um gestor de hedge fund que tá vendo uma arbitragem lá e tá fechando essa arbitragem. Mas ao mesmo tempo, se você quer construir uma empresa para 100 anos, eu acho que você precisa gastar 5 a 10% do seu tempo pensando nesse movimento. Né? Sim, sim. E aí, cara, falando um pouco do mercado de tokenização no Brasil, que, puta, é minha nova paixão. O que você vê, assim, empresas como a Anfy, né? Para onde elas vão, você acha, cara? Porque, assim, cresceram muito rápido, estão começando agora a olhar investidores estrangeiros para trazer. O que você acha que vai acontecer com esse mercado? Tokenização de real world assets, muito focado em crédito, né? Que é o business que a gente conhece, assim, profundamente. Eu acho que, assim, de novo, como a gente falou no começo, né? Acho que as tecnologias por trás do token, elas tendem a reduzir a percepção de risco e, portanto, deveriam fomentar mais negócios, né? Mais dinheiro fluindo para essas necessidades de capital. Qual que é o minha grande incógnita, né? Eu acho que o caminho é esse, é você usar a tecnologia para reduzir a percepção de risco, para você reduzir o custo de capital ou aumentar a base de investidores interessados. Então, todas elas estão trabalhando por um mercado maior. Né? Sim. Agora, sempre que você traz um produto de investimento novo, né? A gente já passou isso no Brasil com a criação das debêntures, do FDIC, depois do CRI, depois do CRA, depois das debêntures de infra, depois dos fundos de infraestrutura, depois dos FIAGROS. Então, assim, a gente cria produtos, cara, de forma contínua aqui no mercado de capitais brasileiros, aprendendo às vezes lá fora, às vezes construindo nossas próprias versões, mas a curva de adesão, ela precisa, né, de duas coisas, né? Primeiro, você pode fazer isso só com pessoa física, que é onde eu acho que o universo de tokenização está atuando hoje. E pessoa física é um ambiente descentralizado e é um ambiente pedagiado, né? Porque se você quer acessar a pessoa física direto, você gasta muito com marketing. Se você quer usar os canais de distribuição para pessoas físicas que existem hoje, você paga o rebate ali de distribuição. Então, pessoa física é um canal caro. Então, você acha então que tokenização, aí de novo, falando blockchain, né, mas smart contracts,
Hoje, em tokenização, o público é pessoa física. Hoje acho que é majoritariamente porque eles são early adopters, né? Sim. Aquela pessoa física, ela está comparando com o CDB do banco que ela é mal remunerada, ela já é muito mais digital hoje em dia, né? Vamos lembrar que o pessoal cai em golpe do WhatsApp, então investe, entre aspas, em bets. Uhum. Então acho que o público pessoa física, ele é um early adopter de soluções de investimento, né? E no Brasil, principalmente, o WhatsApp e a jornada digital já é bem profunda. Uhum. Eu acho que isso acontece com uma maior facilidade. E do outro lado, os institucionais, como é que eles funcionam? Né? Normalmente eles são fundos ou eles são entidades de investimento que eles têm um regulamento que eles têm que seguir. E nesse regulamento não está previsto o token. Okay. Então, para você ter uma adesão institucional relevante, você tem que passar por uma mudança desses regulamentos, que não é um processo óbvio, né? E aquela coisa, né? O gestor institucional, se ele perder dinheiro com uma debenture da Petrobras, todo mundo perdeu. Se ele perder dinheiro com um token que ele investiu, ele vai ser cobrado por isso. Né? Então, você precisa passar por uma curva de adoção, tanto do lado de convencimento, quanto do lado de adaptação regulatória da indústria. Eu acho que caminha para lá? Acho que sim. Mas a gente ainda tem pouco. Mas não é tão óbvio, né? A gente ainda tem pouco investidor institucional no mercado de tokenização de real assets, né? Seja de crédito, seja de outros ativos. Mas se comprovar que você tem liquidação 24/7, né? Que você tem maior visibilidade, que você vai ter liquidez. Mercado secundário. Então tem vários steps aí. Tem vários steps para isso substituir a infraestrutura tradicional que a gente tem. Tá. E muito se fala do investidor estrangeiro, né? Eu estou nesse mercado há tempo suficiente para entender que o investidor estrangeiro ele não investe em crédito no Brasil, independente do formato, porque ele tem pouca liquidez. Então, no secundário, então ele não consegue entrar e sair. Mais de curto prazo. Né? Então, teriam que ser produtos mais de curto prazo. Duplicata, o recebível de cartão, que é o que hoje também tem. Exatamente. Então, teria que ser produtos de curto prazo, para ele não ter que se preocupar com hedge, nem com o mercado secundário, se ele precisar sair. Tá. E para investir em crédito no Brasil, ele tem um competidor feroz, que é 2 competidores ferozes, né? Ou até 3. Você tem o governo, que capta bastante, paga bem, tem liquidez no mercado pujante. Os bancos, que também emitem instrumentos de dívida de captação com liquidez, bom risco e no mercado grande. E até os próprios títulos tradicionais, as grandes debentures de grandes players. Então, e eles estão pagando, 15% ao ano plus, hoje em dia. Né? Então, acho que a gente precisa de uma série de fatores, aumentar a liquidez de mercado secundário para entrada e saída, reduzir um pouco o patamar de juros da economia, né, do mercado financeiro, para que, nesses papéis tradicionais você receba 8, mas num ativo diferente você receba 12, ainda dá para a empresa pagar e você tem um prêmio para tá nesse mercado. Então, acho que tem bastante coisa para acontecer ainda para destravar a participação de investidor estrangeiro no mercado de crédito, qualquer que seja o formato, principalmente crédito de longo prazo, que é algo que acho que ainda é uma segunda seria onda. A segunda perna, né? A primeira perna é crédito de curto prazo. Tá bom, o tempo tá terminando, então a gente tem que falar, cara, da Vitrify. Pode chamar do Bloomberg, a Bloomberg dos ilíquidos, não? Pode, esse é o seu nome. O seu nome, o Dan já virou usuário, então teve um gostinho. E, eu vi você falando que você tem o potencial de revolucionar o mercado de crédito com a Vitrify. Então, acho que seria legal você explicar para o pessoal o que é a Vitrify e da onde vem esse potencial tão grande. Legal. Para a gente é óbvio, mas eu acho que para quem está assistindo... Eu acho que assim, o mercado de crédito, ele tende a crescer quanto maior for o mercado secundário. Né? Porque quanto maior a possibilidade de você entrar no crédito e sair do crédito, maior apetite você vai ter de investidores locais ou internacionais, pessoas físicas ou institucionais, de participar do mercado de crédito. Então, a liquidez do mercado secundário, ela fomenta muito o mercado primário, que, por sua vez, fomenta a economia. Né? Então, quanto mais liquidez no mercado secundário, mais participantes no mercado. Quanto mais participantes, tensão competitiva, menor deveriam ser os juros, né, pagos spreads. E os spreads, etc. Sim. Então, o mercado secundário acho que é algo que a gente tem que olhar. Já cresceu muito, então
Acho que todo mundo está olhando para isso. Ele melhorou para todos os mercados, cara? O secundário para CRI, para CRA, para debênture? Ele melhorou em termos de classes de produtos, mas ele ainda está restrito às operações mais padronizadas e com nomes mais óbvios. Tá? Por quê? Porque aí vem os problemas que a gente está tentando resolver. Né? Quando você fala de crédito privado no Brasil, você tem uma descentralização de informação muito grande. A informação, quando está disponível em múltiplas fontes, de forma dispersa, e você ainda tem operações muito despadronizadas, então é muito difícil para você pesquisar, entender o que acontece ou o que é cada um desses papéis que você poderia ter uma oportunidade de comprar ou de vender. Então, pensando nisso, a gente decidiu atacar de frente esse desafio, né, de como que a gente constrói uma infraestrutura de dados que centralize, organize e padronize as informações dos 9.500 papéis de CRI, CRA e debêntures que você tem no mercado hoje. E como que a gente traz... 9.500. Todo dia nasce papel, morre papel. Hoje eu olhei na plataforma, são 9.500 papéis entre CRI, CRA e debêntures. A gente começou por CRI, CRA e debêntures porque eles são os papéis presentes no maior tipo de investidores e são os papéis mais negociados hoje. Então, dentro dos líquidos, eles são os mais líquidos. Com fontes de informações dispersas, mas minimamente disponíveis. Então a gente decidiu falar, cara, como é que eu crio uma infraestrutura de dados que organiza e padroniza essas informações e centraliza para que os alocadores de capital tenham uma tela de referência para entender o que eles têm na carteira, o que está acontecendo com o que eles têm na carteira, o que está acontecendo no mercado secundário daquilo que eles têm na carteira e possam tomar melhores decisões de investimento, seja em novos papéis, seja de comprar no secundário, seja de sair, né, de vender esses papéis para rebalancear a carteira, etc. Então, o que a gente está tentando fazer, numa analogia que existe hoje, né, é de fato a criação de uma tela com um banco de dados universal, começando por CRI, CRA e debêntures, padronizado, organizado, que ajude os investidores a tomarem melhores e mais rápidas decisões e que tenha informação para reduzir a simetria de spreads no mercado secundário ou até de entendimento do que é preço para entrar uma operação no mercado primário. Então, acho que com essa construção, e nós não somos os únicos que estamos olhando para isso, mas a ideia é reduzir a simetria para reduzir os spreads, para ter mais secundário, para ter um mercado primário maior de crédito. Então, acho que todas as iniciativas de dados e de redução dessa arbitragem de preço do mercado tendem a levar um mercado mais eficiente e maior. Então, acho que dá para a gente, junto com outros participantes que estão buscando teses semelhantes, fomentarem e ajudarem para que a gente tenha um mercado de crédito maior e, portanto, um impacto mais robusto na economia brasileira. E você está tracionando já, né? Você está com mais de 100 clientes, não é? A gente bateu 111 instituições como clientes testers, e agora a gente virou a chave, a gente está batendo 40 clientes pagantes, 40 clientes com mais de 600 usuários. Né? E os feedbacks, cara, tem sido o que você esperava? Cara, tem sido... Acho que a gente tem ótimos feedbacks de que... Tem cliente que fala, cara, já não vivo mais sem. Tem cliente que elogia muito a forma como a gente está estruturando e como isso facilita a vida deles. E tem clientes dando muitos feedbacks de o que mais a gente pode fazer ali dentro, né, nessa intenção de ser a tela de referência para os alocadores em crédito privado. Então tem bastante feedback bacana e a gente está construindo aí um roadmap para entregar cada vez mais valor para os alocadores de capital. A gente pensa também em depois disponibilizar uma versão para as próprias empresas entenderem o que elas podem captar no mercado e a que preço. Então a ideia é usar esse grande banco de dados, essas ferramentas, para ajudar todos os participantes. A gente tem hoje agentes fiduciários que usam Vitrify, a gente tem securitizadoras que usam Vitrify, a gente tem e mídia... mesmo produto para todo mundo, mesmo né? produto para todo mundo. Precisa padronizar para... Para as empresas, a gente talvez tenha que ter visualizações diferentes das visualizações dos investidores, mas é o mesmo banco de dados. Sim. E tem gringo já que usa? Ainda não. Ainda não. Mas faz mais sentido ainda. No momento que eles queiram investir em crédito privado, eu acho que ter uma plataforma semelhante ao que a gente está construindo ajudaria eles a entender o que são os papéis disponíveis, quem tem esses papéis, com quem ele pode conversar, se ele investir, o que está acontecendo com esse portfólio. Então, acho que no momento certo, os gringos serão bem-vindos na plataforma. Quer deixar uma última mensagem aí, Daniel? Cara, eu acho que alavancados aqui... Olha para cá. Acho que alavancados aqui a gente fala com, teoricamente,
tanto empresas quanto participantes de mercado. Acho que o mercado de crédito está crescendo muito e ele é um alavancador da economia. Ele não é um detrator para sua empresa, então assim, olhe para o crédito da forma correta, né, como um alavancador, né, alavancados do seu negócio. E para os investidores, né, eu acho que o crédito, principalmente no momento que a gente está hoje de juros, ele é uma composição super eficiente de alocação de capital. Acho que o mercado evoluiu muito, então saiam um pouco dos bancários, saiam um pouco do papai com mamãe e olhem para crédito privado, porque isso pode trazer bons retornos e pode também impactar a economia que a gente vive. É isso, gente. Super conversa com o Daniel, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi e a gente se vê na próxima.